Sem sombra de dúvida, dois personagens que nós vamos trazer hoje nesse vídeo badass. Saitama versus Adão. Exatamente, Adão de Reiko Ragnarok. Galera, esses dois personagens têm algo em específico que são os seus poderes. Mas é claro que um excede demais e o outro excede um pouco mais. Então, na opinião de vocês, eu gostaria de saber quem levaria a melhor. E olha que esse debate não vem de agora, vem de gerações, vem de alguns tempos, né, milenares. Adão versus Saitama, galera, dois personagens de peso, de universos diferentes, mas que com certeza, se esses dois se encontrassem no X1, daria muito o que falar. Mas eu vou deixar minha resposta aqui, tá? Minha opinião nesse vídeo. Então vamos dar um pulinho lá agora. Então, Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo, beleza, deixa eu pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte, né, de Manchete, que tá crescendo graças a você. Se você chegou de paraquedas, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, se inscreve, já ajuda a divulgar nossos vídeos, compartilha e vamos que vamos, né, galera? Estamos rumo a 1000 inscritos graças a vocês. Galera, é o seguinte, dado nosso recado, vamos ao que interessa. Saitama versus Adão. Cada um em seu universo em específico. Cara, esses dois são, digamos assim, são de patamar quase onipotente, onisciente, sabe? Os caras são casca grossa, galera. Os caras são casca grossa. Mas entre esses dois personagens, um se sobressai melhor do que o outro, ok? Então, para entender um pouquinho aqui esse debate que vem acontecendo, não é de agora, já é de tempos milenares, vamos começar por ele. Saitama. Com esse cara, vocês têm que prestar atenção um pouquinho, porque esse cara não é simplesmente qualquer ser humano. Então, de acordo com o próprio herói, o segredo para o seu poder está no sistema de treinamento especial, que consiste em, marquem aí, 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e correr 10 km, repetindo esta sequência religiosamente todos os dias. Segundo o próprio Saitama, essa é a receita para você se tornar tão badass. Se você quer ficar tão forte quanto o careca, fica aí, né, a dica. Mas ó, já vou logo avisando, vai ficar careca, hein? E eu não tô ficando careca por conta de treinamento, ok? Mas vamos ao que interessa. De acordo com os cientistas, todas as criaturas, incluindo as pessoas, obviamente nascem com um limite de força imposto por um deus, ok? Marquem aí, galera, marquem aí, supostamente por um deus, tá? Com muita dedicação e muito, digamos, esforço, cada um consegue sim explorar os seus limites. Prestem bem atenção. No fim das contas, essa teoria dos deuses não é tão maluca. E eu vou explicar para vocês por quê. Isso porque no mangá é revelado por Dr. Genos, tá? Da Casa da Evolução. O motivo para que o careca seja tão forte é porque ele conseguiu ultrapassar os seus limites, ok? Então o que acontece? O Saitama transcendeu a linha, sabe, do limite. Ele conseguiu ativar o seu limite oculto. Então o que acontece? Ele quebra todos os limites de seus poderes. Ou seja, Saitama não tem um limitador de força. Então, digamos assim, se ele não tem, qual é o objetivo do Saitama? Sempre evoluir, galera, sempre evoluir. Então ele não tem um limitador, ele tá sempre ali. Quanto mais poderoso é o oponente, mais o Saitama vai sobressair sobre ele, porque ele se adapta, ele evolui e ele cresce. Então, basicamente, esse é o Saitama, ok? Esse é o cara responsável por bater de frente com ele, o Adão de Reiko Ragnarok. Então, a gente sabe que o Adão não tem muitos feitos, tá? Eu não consigo aqui encaixar muita coisa, até porque o único maior feito que a gente viu no próprio anime foi o que? A luta com os Zeus e a luta com a serpente. Mas digamos que ele tem assim seus feitos, mas ainda não foi mostrado no próprio anime. Ele é o primeiro humano, tá? Ele é o primeiro humano em arquivo número 00000000
1, tá? Então foi o primeiro humano criado por Deus. Poderes, olhos do Senhor. Marquem bem esses poderes, olho do Senhor, tá? Longevidade e imortalidade. Ele é um cara imortal e tem longevidade, ou seja, ele não envelhece, tá? Os olhos do Senhor, Adão, tá? Ele já nasceu com esse poder, tá? Ele já nasceu com isso. Então o que acontece? Essa habilidade, ele consegue fazer o quê? Copiar todos os movimentos, ele consegue prever todos os passos, tudo que o seu oponente pretende fazer. Então, quando ele copia todos os golpes de seu oponente, de seu adversário com os olhos do Senhor, ele multiplica esse golpe, ou seja, ele vai devolver para o seu adversário 2 vezes mais forte. Então Adão, ele não somente tem essa habilidade, mas também é um cara que, em termos de artes marciais, em termos de uma luta corporal, ele também é muito habilidoso, tá? Então, com relação ao Adão, a gente não tem muitos feitos. Do Saitama, eu posso ficar aqui um vídeo, um dia, falando só dos maiores feitos do próprio Saitama. Porque Saitama tem sempre um feito mais berés do que o outro. Eu vou deixar aqui um feito que eu acho extraordinariamente incrível sobre o Saitama. Por quê? Saitama, ele é muito resistente. Ele foi capaz de suportar, tá? Ele foi capaz de suportar a força gravitacional tão forte quanto a de um buraco negro. Já derrotou um personagem tão rápido quanto a própria luz, tá? E um detalhe aqui. Tá, que a velocidade necessária para escapar de um buraco negro tem que ser superior à da luz, que comprova que o próprio Careca é muitas vezes mais rápido do que a própria luz, tá? Então, muita gente confunde escapar com fugir. Então, ou seja, ele não escapou e ele não fugiu dessa força gravitacional. Ele suportou essa força gravitacional, ok, galera? Ele não fugiu, ele não tentou escapar. Ele apenas suportou ela. Então, esse feito do Saitama chama muita atenção porque ele é um ser humano comum. Ele não é simplesmente um cara imortal. É o que eu falei, para ele chegar nesse ponto, ele passou por todos aqueles treinamentos, sem flexões abdominais, né, correndo aí e tal, dia a dia, enfim, para chegar ao ponto que ele chegou. Mas ele tá lutando com um cara que foi criado por o próprio Deus. Então, ou seja, o próprio Adão. Se esses dois estivessem num duelo, um x1, um contra o outro, cara, Saitama ia partir para cima do Adão com tudo. Mas é claro que tudo que vem do próprio Saitama se remete a um único golpe, a um único feito. Vou derrotar com apenas uma porrada. Talvez o próprio Adão deixasse o Saitama empolgado, porque digamos assim, ele é até um adversário à altura, é um adversário forte, formidável. Então tudo que o Saitama precisa é de um cara forte e merece que faça com que ele se solte e ele possa colocar os seus maiores feitos, os seus poderes, né? Colocando ele para fora de todas as formas, coisa que o Saitama não fez. Então, se ele é um cara que vai partir para cima do Adão, o Adão também é um cara preparado. Então, com os olhos do Senhor, ele vai copiar todos os golpes do Saitama. Entenderam? Mas aí é que tá, todos os golpes do Saitama, ele iria devolver 2 vezes mais poderoso, 2 vezes mais forte. Só que os limitadores dos poderes, tá, do Saitama não tem limitadores. Por quê? O limitador, ele quebrou, o Saitama quebrou esse limite ainda quando era um ser humano, não quando ele se tornou um herói. Então, ou seja, quanto mais o Saitama evolui, mais forte ele fica. Então ele não tem um limite de força. Comparado ao próprio Adão, que vai devolver os seus golpes com 2 vezes mais poderoso contra o seu adversário, isso significa que toda vez que o Adão repelir o golpe contra o Saitama vai se superar 2 vezes mais. Então 2 vezes mais o Saitama vai dobrar sua força. Ele não tem um limitador, ele não tem limite, sabe? Ele é um cara que não conhece, ele quebrou essa barreira.
Então tudo que o Adão fizer contra o Saitama vai se superar, ele vai se adaptar, ele vai se adequar e vai evoluir, tá? Conforme o andamento da luta. Então não importa o que o Adão vá fazer, é certo que tudo que o Adão faz, ele vai sim bater de frente, ele vai fazer com tudo e o máximo possível para poder peitar o próprio Saitama. Mas o próprio Adão, ele tem um grave problema, porque na medida que ele vai usando os olhos do Senhor, quanto mais golpe ele vai absorvendo, mais golpe ele vai repelindo, e aquilo ali vai deixando ele fadigado, sabe? Vai deixando ele desgastado, ou seja, o seu sistema, tá? Ele começa a entrar em conflito, porque ele não consegue segurar toda essa carga. Então, na medida que ele vai usando, muito sangue vai extraindo do seu olho. Então, se cai ali um sangue no seu olho, ele basicamente perde todos os seus poderes. Ele se torna um humano comum. Tá? Então Saitama vendo isso, Saitama vai tirar vantagem disso. E é aí que está o X da questão. Quanto mais o Saitama vê e ele percebe que o seu adversário é poderoso, vocês acham que o Saitama vai brincar? Ele não vai. Ele vai sim usar todos os seus artifícios, toda a sua experiência para poder peitar o seu adversário. E a gente sabe que o soco do Saitama, galera, abre fendas no espaço, sabe, move montanhas. O cara é muito rápido, a ponto de ser tão rápido quanto a própria luz, e tão poderoso a ponto de abrir uma fenda no espaço. Saitama está em outro patamar, galera. Por mais que o Adão seja um cara imortal, tá? E com longevidade, ele, por incrível que pareça, ele não conseguiria ganhar do Saitama. Eu sei que tem muita gente aí que vai começar a falar um monte de coisa, mas são fatos, galera. São fatos, a gente não tem muitos feitos sobre o próprio Adão, até porque o anime Reiko Ragnarok não deixou especificamente isso claro. Apenas algumas lutas com o próprio Zeus, que foi muito badass. Só de encarar o próprio Zeus, ele já mostra que ele é poderoso. O Adão não é qualquer um. Encarar o próprio Deus, o próprio Zeus logo de cara, não é para qualquer um, tá? Mas não tivemos muito feito sobre isso, tá? Sobre o próprio personagem. Com relação ao Saitama, a gente já viu muito e vamos ver muito mais agora com a nova temporada, tá? Com a terceira. Então, na minha opinião, com todos esses feitos, infelizmente, né, o Adão não ganharia, tá? Do próprio Saitama. Porque o carequinha, ele é muito badass, muito casca grossa. E com todos esses feitos, vocês ainda têm dúvida que o Saitama perderia pro Adão? Então deixa aqui os comentários que eu vou adorar saber, porque esse debate não acontece de agora. Como eu falei, vem de milhões de décadas atrás. Então tá entregue mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então não sai do vídeo sem se inscrever, compartilhe e deixa aí seus comentários. Você concorda que o Adão perderia pro Saitama? Saitama perderia pro Adão? Então deixe seus motivos, que eu vou adorar saber e vou deixar coraçãozinho. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.